Olá! Bora mergulhar num dos livros de desenvolvimento pessoal mais importantes que existem. A gente vai pegar décadas de sabedoria e transformar num guia super rápido e potente para mudar a nossa vida. Vamos lá? Olha, tudo começa com uma ideia bem simples, mas que faz toda a diferença. O jeito que a gente enxerga o mundo define o poder que a gente tem sobre a nossa própria vida. Basicamente, existem duas formas de pensar, e a distância entre elas, nossa, é gigante. Sabe aquela conversa de bar, ou no almoço de família, que alguém sempre solta um "Nossa, como tudo tá caro. Antigamente não era assim, a culpa é do governo." Pois é, esse ciclo de apontar o dedo para fatores externos é o exemplo perfeito da primeira mentalidade. E aqui a gente vê o contraste, bem claro. Pessoas com foco reativo gastam energia no círculo de preocupação, sabe? Coisas que elas não controlam, tipo a economia, o que o colega de trabalho faz. Já as pessoas proativas botam energia no círculo de influência, nas próprias habilidades, na sua postura, em como vão reagir. A pergunta-chave é: onde a nossa energia está sendo investida? E isso nos joga direto no primeiro hábito, ser proativo. É a decisão de pegar a responsabilidade para si. Em vez de ficar reclamando da fofoca no escritório, a pessoa proativa foca em ser tão boa no que faz que isso se torna irrelevante. É uma virada de chave, né? Do problema para a solução. Ok, então, depois que a gente assume o controle, o próximo passo é ter uma direção bem clara. É o que o autor chama de vitória particular, uma coisa que acontece dentro da gente antes de qualquer sucesso lá fora. Agora um exercício mental, um pouco pesado, mas muito poderoso. Imagina o próprio funeral daqui a muitos anos. O que se gostaria de ouvir as pessoas que importam dizendo sobre a vida que foi vivida? Que foi alguém que fez a diferença? Uma pessoa leal, que deixou o mundo um pouquinho melhor? O que se faz hoje? Está levando para esse legado? A resposta para essa pergunta tão profunda é, na verdade, a definição do nosso propósito de vida. É o que realmente importa no final do dia, sabe? Bem mais do que o status ou o dinheiro que a sociedade tanto valoriza. E isso nos leva, claro, para o segundo hábito. Comece com o fim em mente. É sobre ter essa imagem final bem clara na cabeça, como se fosse um GPS para a vida, que vai guiar cada pequena decisão. Só que aí vem uma realidade que pega muita gente. Existe um buraco, às vezes enorme, entre o que a gente diz que é importante, saúde, família, e onde a gente de fato gasta as nossas horas. Por que será que o tempo no celular muitas vezes ganha da academia ou de uma conversa com quem a gente ama? A forma de fechar esse buraco é o terceiro hábito. Coloque o mais importante em primeiro lugar. É a disciplina pura e simples de agir de acordo com as prioridades, de transformar aquela visão de futuro em ação, hoje, agora. Beleza, depois de arrumar a casa por dentro, a jornada continua, mas agora com os outros. Vamos ver como ter sucesso não só individualmente, mas em conjunto. Pensa nessa historinha. Duas pessoas querem a mesmíssima laranja. A solução que parece mais justa é cortar no meio, né? Cada um com 50%. Mas, no fim, os dois saem perdendo, porque se tivessem conversado, descobririam que um só queria a casca para um doce e o outro só queria o suco. Os dois poderiam ter saído com 100% do que queriam. E essa história da laranja ilustra perfeitamente o quarto hábito, pense ganha-ganha. É uma filosofia de vida que busca o benefício para todo mundo. A vida não precisa ser um jogo onde para um ganhar o outro tem que perder. Olha só esse exemplo. O que soa melhor? Uma abordagem do tipo, nossa, eu ralei por dias para fazer esse material, por favor, me dá uma força. Ou algo como, esse conteúdo te ajuda de alguma forma? A segunda foca na necessidade do outro, não no próprio esforço. Isso é a chave. Que nos leva direto para o quinto hábito. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. É a arte de ouvir de verdade com empatia. Antes de querer apresentar um argumento ou fazer um pedido, a gente precisa primeiro entender de onde a outra pessoa está vindo. É assim que a gente acha soluções ganha-ganha. Agora, vamos pensar em dois estudantes. Um era um gênio da eletrônica, o cara que manjava tudo de programação. O outro era um visionário, com um talento incrível para vender ideias. Sozinhos, eles eram ótimos, mas limitados. Mas quando esses dois, Steve Wozniak e Steve Jobs, se juntaram, o resultado foi algo muito, mas muito maior que a soma das partes. Não foi 1 mais 1 igual a 2. Foi 1 mais 1 que deu 3, que deu 10, que deu a Apple. Isso é sinergia. E esse é o sexto hábito. Crie sinergia.
É a mágica que acontece quando a gente valoriza as diferenças. Em vez de ver o outro como um obstáculo, a gente vê como uma peça que se encaixa para criar algo totalmente novo e melhor. Chegamos na reta final. Agora vem o hábito que amarra tudo isso, que garante que o sucesso não seja só um momento de sorte, mas algo que dure. Imagina um lenhador na floresta, suando, exausto, tentando derrubar uma árvore com uma serra cega. Alguém passa e fala: "Ei, por que não para um pouco para afiar essa serra?" E ele responde: "Não posso, estou muito ocupado serrando." Parece absurdo, né? Mas a gente faz isso o tempo todo. Afiar a serra é exatamente isso, investir em si mesmo, em 4 áreas-chave. Não tem 30 minutinhos para se exercitar, 15 para ler algo novo, um momento para ajudar alguém de verdade ou 1 hora para ficar em silêncio e refletir? Negligenciar isso é como querer que um carro ande para sempre, sem nunca abastecer. E aqui está o 7º e último hábito. Afine o instrumento. Ou, como na história, afie a serra. É o princípio da autorrenovação. É o hábito que dá a energia e a capacidade para a gente conseguir praticar todos os outros 6, dia após dia. E agora a gente chega ao final. E a pergunta que fica não é só sobre entender esses hábitos, mas sobre o que fazer com eles. Olhando para tudo isso, por onde dá para começar? Qual é aquele pequeno passo que pode ser dado hoje mesmo para iniciar essa transformação?